Fala galera, bem-vindo no meu canal. Eu sou o Bernie. Seja bem-vindo a mais um vídeo, mais uma entrevista muito legal. Hoje eu vou entrevistar o Léo Murama. Vou falar sobre o mercado financeiro, vou falar sobre fundos de investimentos e tudo mais. Eu espero que você goste. Lembra de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Deixa aquele like para ver se vocês estão gostando. Falando sobre bolsa de valores, fundos de investimento. Eu fiz um vídeo passado, vocês podem assistir, tá passando aqui em cima eu acho. Por favor, assiste que é bem interessante. Eu opero day trade, eu tô começando uma jornada com vocês, então se vocês pudessem assistir aquele vídeo, eu vou ficar muito feliz. Então, sem mais enrolação, bora para a entrevista. Eu espero que vocês gostem e eu te vejo na entrevista. Valeu! Gente, como vocês conseguem ver aqui, eu tô com o Leonardo Duran. Léo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Obrigado pelo seu tempo. Eu espero que você goste da entrevista. Eu estou muito animado para fazer essa entrevista. Mais uma vez, esses vídeos estão sendo muito legal para fazer, para conhecer as pessoas, para conhecer os trabalhos de diferentes pessoas. Então, estou muito animado para fazer isso com você. Então, muito obrigado mais uma vez. Que é isso, Breno. Eu que agradeço. Vamos lá. Bora lá, então. Primeira pergunta que eu queria te perguntar, para quem não te conhece, o que você faz? Conte um pouco sobre você, o que você está fazendo agora, o que você faz? Bom, Beni, vamos lá. A minha vida toda, né, desde que eu comecei a minha carreira lá de estagiário, né, até hoje, eu sempre trabalhei muito com fundos de investimento. Né? E aí, desde a parte no início, né, selecionando fundos de investimento, quais eram os melhores fundos do mercado para os nossos clientes investirem, até algum momento agora que eu também faço a gestão de alguns fundos de investimentos, alguns fundos de investimento para alguns clientes. Né? Então, a minha carreira toda foi muito nessa direção, né? De sempre acompanhar a indústria de fundos e agora fazer essa gestão também para clientes específicos, né? Que têm um patrimônio elevado e tem essa demanda por ter essa gestão mais personalizada. Tá? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Né? Eu acho que a gente pode caminhar nessa linha aí. E como que você monta sua carteira de investimentos? O que você diz? Não, tá, assim, isso assim, quando a gente vai ajudar um cliente a montar a sua carteira, né, de investimentos, e aí não só de fundos, mas uma carteira de forma geral, Beni, uma coisa que é super importante é você saber um pouco, né, qual é a sua necessidade de liquidez, o quanto que você precisa ter de dinheiro para se você tiver uma emergência. Se você, sei lá, você tem um problema de saúde, ou você tem alguma urgência que você vai precisar fazer uma viagem, ou você vai precisar ter um gasto, quanto é que você vai precisar nessa emergência, né? E eu acho que esse dinheiro ele tem que estar separadinho, né? Ele tem que estar guardado de uma forma muito conservadora, sem correr muito risco, né? Porque esse dinheiro você pode precisar a qualquer momento. E aí, quanto que é esse dinheiro, né? Essa é a grande essa é o grande X da questão, né? Esse dinheiro a gente recomenda que você primeiro calcula quanto dinheiro você gasta todo mês. Eu gasto, sei lá, R$ 5.000 todo mês. Então você vai fazer uma conta simples, vai multiplicar esse número por 6 ou por 12. Então, se você gasta R$ 5.000, você precisa guardar R$ 30.000 aí pelo menos nessa reserva de emergência, ou até mais, ou até 60 mil, né? E o que determina, né, se você precisa guardar mais ou menos? Principalmente a sua estabilidade, né? Imagina que você é um técnico de futebol e você toda hora muda de emprego, você pode ficar desempregado a qualquer momento. Então você precisa guardar um pouco mais, porque a sua profissão ela é mais instável, né? Você pode ser mandado embora a qualquer momento. Agora imagina que você é um funcionário público, né? Um funcionário da Petrobras, que você não pode ser mandado embora nunca, né? Então você não precisa guardar tanto, porque você sabe que você tem essa tranquilidade no seu emprego. Então esse é o primeiro ponto, tá Beni? Quando você vai montar uma carteira, é importante você calcular quanto é que você precisa ter nessa reserva de emergência. E a gente estima que isso seja mais ou menos uns 6 meses aí de despesas, né? Para cobrir 6 meses de despesas, pelo menos, tá? Aí o segundo ponto é você também identificar o seu perfil, né? Se você é um cara mais arrojado, mais corajoso, você gosta, né, de correr um pouco mais de riscos, buscando uns retornos um pouco maiores, ou se você é um cara mais medroso, mais conservador, você não quer perder, acho que isso é muito pessoal de cada um, né? Esse ponto é muito difícil, né? Você saber exatamente como você reagiria se os seus investimentos caíssem muito, né? Mas é muito importante, né? E aí algumas coisas que você consegue
pegar, né, como ajuda, por exemplo, a sua idade. Você é uma pessoa mais nova, né, você tem um tempo maior aí para acumular, então você pode, por exemplo, correr um pouco mais de risco, né, porque você sabe que você tem um tempo maior aí para acumular. Ou se, por exemplo, está no momento de vida que você está com algum gasto programado, vou comprar uma casa daqui a um ano. Puxa, eu não posso correr muito risco aí, porque esse dinheiro da casa eu não posso perder também. Então, Verdade. isso é importante, você saber, né, se você vai ter muito gasto, alguma coisa mais programada ou não. Um outro ponto que é importante é se você conhece um pouco investimentos, né? Quanto mais você conhece e você tem conforto sobre os investimentos que você tem, você talvez tenha uma capacidade um pouco maior, né, de tomar um pouquinho mais de risco, né? Porque você sabe o que você está fazendo. Verdade. Você sabe exatamente o que você está. Então, acho que esses são os principais pontos, né, para você montar a sua carteira. Primeiro, você ter a reserva de emergência. Segundo, você conhecer o seu perfil. E o terceiro, por último, Beni, é você ter uma diversificação da sua carteira, né? Não adianta você investir tudo numa coisa só. Você tem que ter um pouquinho de, por exemplo, renda fixa, um pouco de multimercados, um pouco de ações. Não adianta você ter todos os ovos, né, na mesma cesta. Você tem que Verdade. diversificar, você tem que ter um pouco de cada coisa, para quando uma coisa for muito mal, você ter alguma outra coisa que talvez te proteja, né? Então isso é muito importante também, tá? E como que você monta... desculpa, essa foi a mesma. Como que você escolhe os melhores fundos de investimento? Tá, isso é legal, Beni, porque na hora que você vai montar a sua carteira, né, principalmente se você não é um investidor muito, é, um profissional, né, se você não tem tanta experiência, uma forma muito legal de você investir em alguns tipos de investimentos é via fundos, né, porque aí você está delegando, né, você está dando essa parte da sua carteira para uma pessoa que é profissional para fazer a gestão, né? Então, Verdade. por exemplo, ações. Eu não tenho tempo para ficar acompanhando o mercado de ações, sabendo qual empresa é melhor em cada momento. Então, o que eu faço? Eu compro esse pedaço da minha carteira aqui que eu posso, talvez, arriscar um pouquinho mais. Eu posso comprar um fundo de ações, né? Que é um fundo gerido por um cara profissional, né? Por uma equipe super qualificada que vai escolher quais são as melhores empresas para investir em cada momento, tá? Então, assim, passo a passo, né? São 4 pontos assim, principais, né? Para você percorrer ao escolher um fundo. O primeiro é você saber o que você espera daquele fundo. Eu quero Sim. escolher um fundo para quê? Eu quero ganhar muito dinheiro, correndo muito risco. Não, eu quero um negócio que vai me dar uma tranquilidade, eu vou poder sacar a qualquer momento. Então, você tem que saber o que você quer com o seu dinheiro. E aí, dependendo do seu objetivo para aquele dinheiro, você vai escolher um fundo que tenha uma estratégia, né, um mandato adequado. Né? Você não vai escolher, por exemplo, um fundo de ações se você quer Verdade. preservar a capital, né? Então você tem que sempre saber o que você quer com o seu dinheiro. O segundo ponto que é importante, e acho que talvez seja o mais importante na hora de você escolher, beleza, eu escolhi, eu quero um fundo de ações porque eu quero investir por longo prazo, eu quero ter mais capital, né, lá na frente, tudo bem. Mas qual o fundo que eu escolho, né, nesse caso? Você vai escolher um fundo de ações, mas qual das várias opções que existem no mercado, qual que você vai escolher? E aí entra primeiro essa parte qualitativa que a gente chama. O que é isso? O que é esse qualitativo? É você saber quem é que está gerindo esse fundo para você. Quem é o gestor? Qual é a equipe que ele trabalha junto? Né? Quanto tempo essas pessoas trabalham juntos? Se eles têm o dinheiro deles também aplicado, né, junto com o dos clientes. Ou seja, isso é importante, né, para que eles fiquem com... Se o cliente perde, ele perde também. Se o cliente ganha, ele ganha também. Isso é uma forma dele ser bastante criterioso na hora dele escolher os investimentos, né? Então, essa parte, você conhecer quem é que está por trás, se é uma empresa sólida, se essas pessoas que estão ali naquela empresa, por onde elas já passaram, a carreira delas, né? Então, isso é super importante, tá? Essa parte que a gente chama de qualitativa. E essa talvez seja a parte mais difícil de analisar, né? Porque tem muita gente Tá que não bom. conhece tão bem Entendi. o mundo, né, dos fundos, e aí é uma parte que, de fato, exige Verdade. um pouco de pesquisa, né? E aí também a parte de retorno, né? Você tem que saber como é que esse fundo teve a performance nos últimos meses, anos. O ideal é que faça uma análise de um período mais longo, né? Esse fundo ele foi bem, ele foi mal em momentos de crise. Agora, por exemplo, no coronavírus, como é que esse fundo se comportou? Né? Ele caiu muito, depois como é que ele se recuperou mais rápido? Ele demorou? Como é que foi esse gerente? E é importante essa parte, porque se você pegar alguns períodos que o fundo foi pior, né? Como é que eu teria me comportado nesse momento? Eu teria sacado desse fundo? Então, se o fundo caiu 10% no mês e você falou, cara, isso não é para mim. Então, isso também é importante para você medir se esse fundo é bom ou não para você, né?
Às vezes ele é um excelente fundo, mas ele pode não ser um fundo bom para você. E aí, por último, Beni, a questão de quanto é que o fundo te cobra, né? Que é a chamada taxa de administração, né? Se é uma Verdade. taxa muito cara, né? Também pode ficar muito pesado, né, para você investir, e às vezes isso come uma parte muito grande da sua rentabilidade. Então, principalmente para fundos de renda fixa, que são aqueles mais conservadores, se você investe em fundos com taxas muito altas, provavelmente você não vai ganhar dinheiro, vai ser um investimento ruim. Tá? Então, isso é super importante também. Tá? Esses são os principais pontos aqui, como escolher um fundo, né, de investimentos. E quais cuidados você precisa ter fazendo essa análise, escolhendo os seus fundos, fazendo todo esse processo? Qual é os cuidados que você tem que ter para você não errar e fazer algo errado? O Beni, é um pouco isso que eu falei, né? Você precisa saber o que você está fazendo, né? Eu acho que esses são os principais cuidados que você pode ter. Sim, Você tem que saber exatamente o que você está escolhendo. Não é porque é o melhor fundo do ranking do ano que você vai escolher esse fundo, né? para Você você tem que comprar. Não exatamente faz ter muito sentido. exatamente. Você tem que saber num período maior como é que ele foi. Você tem que saber quem são as pessoas que estão ali por trás desse investimento. Você tem que saber um pouquinho, né, sobre como é que funciona o gerenciamento de risco, né, se esse fundo é um fundo que vai tomar muito risco, às vezes você não está muito confortável. Então, eu acho que esses são os cuidados principais, tá bem? Esse que a gente falou. E você, tipo, por exemplo, as pessoas que estão querendo trabalhar com fundo de investimentos, investir em fundo de investimentos, como que se a pessoa não tem muito tempo para ver isso, para estudar isso, como que as pessoas ainda podem manter e criar ou montar uma carteira, ainda não tendo. É, isso é difícil mesmo, né? Porque tem muita gente, né, que não tem tempo de analisar os investimentos, de saber exatamente o que faz cada fundo, né, de ficar pesquisando. E aí, eu acho que você tem hoje no mercado, Beni, muita gente que trabalha com isso, né? Assim, muitos profissionais que o trabalho deles é ajudar essas pessoas a investir melhor, né? Então, são profissionais, né, de assessores de investimento. Você Sim, tem diversas empresas, né, dedicadas para isso. O que é importante na hora de você escolher um assessor de investimento que vai te ajudar a tomar essas decisões é que você primeiro confie nessa pessoa, né? Tem que ser uma pessoa de confiança, tem que ser uma pessoa que você acha que de fato vai te ajudar, e não necessariamente vai só ficar querendo ganhar dinheiro em cima de você. Óbvio que é uma pessoa que vai ser remunerada, o trabalho dela é esse, então ela tem que ganhar para isso. Mas é importante que ela ganhe junto com você, ela está ganhando para te ajudar a ganhar mais, ou te ajudando a perder menos, depende do seu perfil, né? Mas ela tem que te conhecer, ela tem que saber o que você quer, ela tem que estudar os seus objetivos, e com base nisso ela vai te sugerir uma carteira e investimentos que vão aparecendo, né, adequados para você, tá? Porque nem sempre o investimento bom para o outro é um investimento que é bom para você, tá? verdade. Hoje, por exemplo, eu trabalho na Guide, né, a Guide Investimentos, né? No início você perguntou o que eu faço, né? Hoje eu Nossa. sou responsável pela área de gestão de recursos da Guide, né? A Guide Entendi. é uma das maiores corretoras do país, e a gente faz muito essa parte, né, de analisar o perfil do investidor, de saber o que ele precisa, né, e sempre recomendar os melhores investimentos para ele. A gente até tem um pouco essa característica específica no mercado, né, que tem Verdade. hoje você olha as casas que existem no mercado, tem muita gente que oferece de tudo. O cliente entra lá, ele vê milhares de opções, ele fica perdido, né? E a gente tenta filtrar um pouco mais, assim, só colocar lá na plataforma, principalmente em fundos, por exemplo, a gente só coloca os fundos que a gente acha que são bons lá. Então, já é uma forma de ajudar Verdade. o nosso cliente, né, a escolher melhor o seu investimento. Tá? Então, acho que esse é o principal. Para quem não tem tempo, é escolher um bom assessor, um assessor que seja credenciado, que seja de confiança, que esteja ligado a uma casa, a uma empresa sólida, né, de confiança. E aí eu acho que as coisas vão funcionar bem. Entendi. E olhando para a semana passada, hoje, como que você acha que o mercado, quais as opções de investimentos mais interessantes agora de ver ou de investir? Tá. Então, Beni, essa pergunta, né, ela é muito boa. E é importante você sempre, primeiro, antes de saber qual é a melhor oportunidade, né, você conhecer o que é melhor para você. Né? Então, Verdade. dependendo do que você vê no mercado, né, as opções, tem coisas que são muito boas, mas para o investidor mais arrojado ou para o investidor Pode ser mais pior. conservador. Né? Então, é bem legal você saber o que é mais adequado para você. Hoje, o que eu estou vendo, tá, no mercado de oportunidade?
para os investidores conservadores, por exemplo, se você for ver, foi um período muito difícil para esses investidores, né, nos últimos 2 meses, porque mesmo os investimentos mais conservadores, eles sofreram muito. Então, se você pegar, por exemplo, os fundos de renda fixa, investimentos bem que sempre foram muito conservadores, muitos deles sofreram muito também nesse período, né? E aí, isso quer dizer o seguinte, o que a pessoa pensa? Esses investimentos eles foram mal, então eu vou sacar deles, né? Mas, na verdade, agora o momento é o contrário, né? O que a gente está enxergando é que muitas dessas coisas que caíram muito, elas ficaram muito baratas. Então, existem oportunidades, por exemplo, no mundo dos investimentos da renda fixa, né? Hoje, por exemplo, quando você compra alguns ativos, alguns papéis de renda fixa, eu vou te dar um exemplo. Você pode comprar, por exemplo, a gente chama, esse papel é uma debenture, tá? Debenture Tá bom. é O um que é isso? O que título... é isso? É, Uma debênture. uma debenture é basicamente você está emprestando dinheiro para uma empresa e aí ela, em troca, ela está te pagando uma remuneração, tá? Então a Entendi. debenture é isso, é quando você compra uma debenture, você está emprestando dinheiro para uma empresa. Entendi. Então você pode, por exemplo, comprar uma debenture das lojas americanas, por exemplo. Então, ou seja, você está emprestando dinheiro para as lojas americanas, que é uma empresa super sólida, a chance dela ter um problema é muito pequeno. E quanto é que ela te paga essa debênture, né? O que você ganha com isso? Antes da crise, essa debênture ela não te pagava quase nada. Você rendia o retorno da taxa de juros, né, do CDI, mais um pouquinho. E agora esse rendimento está bem maior. Tá? Então, ele está te pagando, por exemplo, a taxa de juros mais 2% todo ano, ou mais 3% todo ano. Então, isso é uma oportunidade bem legal, porque são investimentos de renda fixa em empresas que são super de qualidade, né? Empresas que são negociadas na bolsa também. Então, você está emprestando dinheiro para elas, ou seja, você só perde esse dinheiro se ela não te pagar, e com taxas bem mais legais do que você tinha antes da crise. Tá? Então, eu acho que esse é um tipo de investimento legal para quem é conservador. Você pode fazer isso direto comprando essas debêntures, né? Ou você pode, por exemplo, comprar fundos de investimento que investam nessas debêntures, que são os que caíram, né? Então, é um momento bom de entrar agora. Então, para quem é conservador, isso é legal. Por exemplo, os fundos multimercados, que aí é outro tipo de investimento. São aqueles fundos que podem fazer o que eles quiserem. Eles podem apostar que o dólar vai subir, eles podem apostar que a bolsa vai cair, eles podem fazer o que eles quiserem. Esses fundos, eles também são legais nesse momento, porque eles podem ganhar dinheiro em qualquer cenário. Então, se a bolsa às vezes não continua subindo, ou até se ela cai, eles são uma forma de você conseguir diversificar sua carteira e não necessariamente eles têm que ir bem ou mal nesse cenário, tá? Então, também Entendi. uma forma de você conseguir diversificar os seus investimentos também. Isso um pouco, né? Não é para botar todo o seu dinheiro nisso, mas acho que uma forma de diversificar é bem legal. Um outro ponto que a gente gosta também é em ações, né? Ações, você tem várias formas de investir em ações. Você pode comprar as ações direto, né? Através da sua corretora, por exemplo, ou você pode comprar fundos de ações. E existe algum tipo de fundo de ação chamado fundo long biased. O que é isso? O que é esse fundo long biased de ação? É um fundo que você investe em ações, só que esse fundo ele te dá algumas proteções. Ele não precisa ficar sempre comprado. Ele pode sempre, às Entendi. vezes, ele pode aumentar, diminuir a posição. Ele pode, por exemplo, fazer uma aposta vendida, ou seja, ele aposta contra uma empresa também para se ela for mal, você consegue também ganhar dinheiro. Então, você consegue investir em ações com um pouco menos de risco, sabe, Benny, do que você comprar simplesmente uma carteira de ações e ficar lá esperando elas subirem. Então, essa é uma opção legal também, esse tipo de fundo. E, por último, eu acho que faz sentido também você diversificar um pouco a sua carteira investindo em coisas lá fora. Por exemplo, eu tenho uma carteira de ações grande, por que não pegar um pedaço dessa carteira e investir em ações americanas ou no próprio índice, né, o S&P, que é o índice lá nos Estados Unidos, ou até um pedaço da carteira em dólar, né, como uma forma de se proteger. Então, acho que também é uma coisa legal esse tipo de investimento, ainda mais nesse momento que o Brasil, né, está tendo tanta confusão aqui, política, enfim, a gente está numa situação difícil aqui no país, então faz sentido o investidor pegar um pedacinho da carteira dele e colocar lá fora também, Entendi. para diversificar os investimentos. Então, acho que são essas as principais, tá bem? Essa parte da renda fixa, né, que tem boas taxas hoje, tem a parte dos multimercados, tem esses fundos de ações long bias, né, que são um pouco menos arrojados do que os fundos tradicionais, e também essa parte de investimento no exterior, que pode ser uma excelente forma de você diversificar os seus investimentos. E você investiu em fundos de investimentos ou bolsas de valores nessa pandemia?
Eu, o, eu investi sim, Ben. Eu acho que quando ali a bolsa caiu Você acha muito, que, né? tipo, você acha que é uma boa oportunidade para as pessoas fazerem também? Eu acho que foi uma ótima oportunidade, né? Principalmente em bolsa, né? Quando caiu muito ali, a bolsa caiu ali para abaixo de 70 mil pontos, na Ibovespa. Ali foi um momento que deu uma boa oportunidade para os investidores, né? Porque óbvio que o risco era muito alto, mas o nível de preços caiu muito. Nesse momento de crise, né, que você tem que ser mais menos emocional, né? Você precisa seguir menos o seu coração e seguir mais a sua cabeça, e aí você consegue tomar decisões inteligentes. Tá? Então ali eu acho que fez bastante sentido aumentar um pouquinho as posições em bolsa, um pouco, né? Não muito, para quem não para todo mundo, para quem tinha um horizonte mais longo, para quem não nem precisar do dinheiro naquele momento, nem num prazo curto, né? Agora, Ben, eu acho que a bolsa ela já está num nível bastante alto, né? Se você pegar hoje o Ibovespa aqui no Brasil, né, que é o índice aqui do Brasil, está 95 mil pontos, né? Ela subiu bastante, né? Ela bateu ali na mínima 60 e poucos mil pontos. Então ela Nossa. já subiu bem, né? A máxima que a gente teve antes da crise foi 120 mil pontos. Então ainda tem um pouco aí para andar, mas não acho que está tão barato assim. Eu acho que para quem tem um horizonte longo, né, pode ser, faz sentido aplicar um pouco, sim, ou aumentar um pouquinho, mas não acho que seja mais, a bolsa não está uma barganha, ainda mais porque a gente tem um monte de risco, né? A gente tem risco agora, vai ter as eleições nos Estados Unidos, acho que isso pode gerar muita oscilação de preço aí no mercado. Aqui no Brasil você tem toda essa instabilidade política, né, que a gente está vendo. A gente também tem uma situação, aí é um pouco mais técnico, né, mas uma situação fiscal. O Brasil está gastando muito dinheiro, muito mais do que pode. Então isso também pode é um problema, né, para frente. Então não acho que é uma barganha, mas por outro lado a nossa taxa de juros está muito baixinha, né? Hoje você tem a taxa de juros aqui a 2,25, né? É a taxa de juros mais baixa da história, né? Então o investidor não tem muito o que fazer com o dinheiro, ele tem que investir em ações, ele tem que comprar multimercados, ele tem que comprar fundos de renda fixa, então ele tem que cada vez mais procurar opções para sua carteira e não apenas ficar aplicando investimentos muito conservadores, tá? Então eu acho que é natural a gente ter um fluxo maior aí dos investidores para a bolsa. A gente já está vendo isso, né? Assim, os investidores brasileiros aumentando a parte de renda variável, de ações, de bolsa nas suas carteiras. Acho que esse é um movimento que vai continuar, né? Mas hoje eu acho que é um bom investimento, sim, mas eu acho que tem muito risco, então tem que Tá fazer, bom. mas com cuidado, tá? E você acha, você, pela sua experiência de já investir em bolsa de valores, investir em fundos de investimentos, qual que você diria que é mais, não exatamente valioso, o que pode dar mais dinheiro, mas qual que você acha que é mais interessante, mais conservador? O que você diria de cada uma delas? É, Investimentos mais conservadores, Benny, eu acho que, como eu te falei, eu acho que você tem fundos de investimentos bastante conservadores que podem ser bem legais, tá? Sim, Então, eu acho que tem várias opções no mercado, né? Depois a gente pode falar mais quais são algumas interessantes, mas tem as principais casas, né, de investimento de renda fixa maiores, acho que são boas oportunidades, tá? Nesse momento. Ou via fundos ou via direto comprando os papéis. Aí é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complexo, mas para quem é conservador, eu acho que essa é a melhor oportunidade hoje, tá, Beni? E aí, para quem é um pouquinho mais arrojado, aí acho que tem um monte de coisa boa no mercado hoje que dá para investir, tá? Tem bastante oportunidade. Então, a gente está vendo hoje muita coisa legal para investir, tá? Tem desde fundos, esses fundos que eu te falei de ações long bias, tem os fundos imobiliários também, que são uma oportunidade. Alguns fundos caíram muito, né? Então tem bastante coisa legal para fazer. Esses fundos imobiliários, por exemplo, quem é investidor que quer ter uma renda mensal, né? Você quer ter um dinheiro, eles são isentos de imposto de renda, né? Para quem é pessoa física em cima da renda. Então tem algumas opções bem legais no mercado, né? Mas acho que o mais legal é você não ir tudo num produto só. Você ter um pouco de cada coisa, né? Você saber o seu perfil, montar uma carteira, ter um pouco de cada coisa. Não é, vamos apostar tudo nisso ou tudo naquilo. É sempre verdade. importante montar uma carteira, saber quanto que você precisa ter na sua reserva de emergência. Então, assim, esses conceitos são os mais importantes, tá? Mas é um momento que tem muita coisa
com distorções, né? Essa crise ela gerou um monte de distorções. Então tem bastante coisa interessante, sim, como eu falei, tá bem? Então, poxa, Léo, eu acho que vai ser essa entrevista. Eu fiz umas perguntas bem legais. Eu espero que você gostou da entrevista. E eu estou muito Eu animado adorei, Beni. todas Eu as. adorei, Beni. Eu Muito agradeço obrigado. aí, foi muito legal. Muito obrigado. Acho que essa sua iniciativa aí de fazer essas entrevistas está um barato, eu tenho Obrigado. acompanhado e está muito legal, tá? Parabéns para você. E Obrigado. sempre que precisar, pode contar comigo e com o time lá da Guide, a gente está sempre à disposição para falar com Obrigado. você. Tá bom, Beni? Obrigado, Léo. Um abraço. Tchau, tchau. Gente, esse foi o vídeo por hoje. Eu espero que vocês gostaram. Lembra que tá vendo um vídeo bem legal para vocês. Vídeo bem interessante. Lives, entrevistas, operando, tudo mais. Então eu tô muito feliz que eu comecei esse canal. Tô muito feliz para continuar ele. E vou mostrar muito conteúdo legal para vocês. Então, para você não perder nenhum vídeo desses, se inscreve no canal, botãozinho vermelho aí embaixo. Tá vermelho? Tem que se inscrever. Tá? Tá cinza? Você já tá ótimo. Tá ótimo. Perfeito. Deixa o like. Vai, deixa o like, vai. Só pra eu ver se vocês estão gostando do vídeo. Sem mais enrolação, eu te vejo no próximo vídeo, na próxima entrevista que for. Mas um vídeo legal. Todos os meus vídeos estão sendo legais. Vai. Por favor, considera um vídeo legal, vai. Me ajuda bastante. Mas sem mais enrolação, te vejo no próximo vídeo. Eu espero que vocês gostaram. Senta o dedo no seu like. Se inscreve, compartilha. E eu te vejo no próximo.